A pressão de alta e a pressão de baixa me fez entender aonde está o interesse do preço e colocar muito lucro no bolso. Muito prazer, eu sou o Guilherme, trader e mentor do mercado financeiro. E o objetivo aqui é te passar um operacional todos os dias para que você possa entender o contexto por trás das velas, a tão famosa lógica do preço. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês isso aqui ó, que está se formando agora. Inclusive eu vou até pegar essa operação de compra. Ih, com a taxa bem errada. Mas vou pegar essa operação de compra mesmo com a taxa errada para mostrar para vocês como é que funciona a pressão de alta e a pressão de baixa, tá bom? Isso é um gatilho na micro que eu passo para os meus alunos e mentorados, que dá para vocês saber aonde que está o interesse do preço na micro, né? Claro, isso é um contexto micro, como eu estou falando para vocês, é um gatilho bem micro. Então é claro que ele fica bem mais funcional quando a gente une um pouco mais de confluência e tenta unir ele com o macro, com o mediano, até chegar no micro, tá bom? Vamos ver, coloquei a taxinha mal posicionada porque eu peguei na metade da vela, mas tá lá, uma operação muito boa porque eu soube identificar aonde está o interesse do preço. Vamos lá, vou mostrar para você um setup muito interessante. Aqui nós temos uma demonstração de pressão de alta. Guilherme, por que é pressão de alta? Por que tem essa nomenclatura? E por que ela é tão eficaz? Por que ela é tão eficiente? Por que você colocou R$ 200 aí no bolso só com esse contexto? A pressão de alta, ela tem essa nomenclatura, como o próprio nome já diz, é como se a alta do preço, a compra, estivesse pressionando, estivesse te mostrando um interesse, tá bom? Basicamente, como que ela funciona? Eu preciso ter um padrão de duas velas, de cores iguais ou de cores diferentes, tanto faz, tá bom? Onde há umas superações de pavio na micro. Como que acontece? Tá vendo que o pavio da vela vermelha, ele consegue superar o pavio da vela verde? Isso significa que o preço ele tem mais interesse comprador. E por ser uma vela vermelha aqui no caso, ela mostra para mim que a compra ela chegou até aquele certo ponto, porém ela não se manteve. Ou seja, deixa ainda mais interessante. Mas aí você vai falar, Guilherme, aqui a vela verde conseguiu superar o pavio da vela vermelha. Por que você não pegou essa venda? Porque eu olho o pavio da última vela, aonde teve a superação do pavio na última vela. Então, nesse contexto aqui ó, que eu peguei a minha operação, eu sempre vou olhar o contexto da última vela. Qual que superou o pavio na última vela? A parte de cima ou a parte de baixo? A parte de cima. Daí eu vou lá e pego a minha comprinha, tá bom? Lembrando que esse padrão ele não pode ser uma superação de corpo da vela. Como assim, Guilherme? Ó, aqui a gente tem mais um setup, onde o pavio da vela verde consegue superar o pavio da vela vermelha. Aqui já temos um outro nome. Aquela lá a gente estava aprendendo a pressão de alta. Aqui é a pressão de baixa, quando há uma superação de pavio na mínima. O pavio na parte de baixo consegue superar o pavio da vela anterior, tá bom? Então, como eu falei para vocês no começo, eu sempre vou olhar a última vela. Se na parte de cima ele conseguiu suprir o pavio, lembrando que não é para ele ser maior, ele precisa suprir, tá? Muitas pessoas se confundem. Não é porque este pavio aqui é maior do que o outro, não é nada disso, é porque ele conseguiu suprir o outro pavio. Mas eu sempre vou olhar o pavio mais recente. Então, se o pavio mais recente for esse e ele conseguiu superar, não interessa para minha parte de cima. Por quê? Porque no pavio mais recente ele não conseguiu superar, tá? É que a gente tem uma leitura a favor da venda, como eu falei, esse é um gatilho micro. Então é importante que vocês façam né, a união de confluências para que a operação de vocês esteja com um pouco mais de contexto. E para entender, uma operação bem simples que dá para você colocar lucro no bolso, vou desenhar ela aqui para você entender melhor, tá bom? Vamos supor que você tem uma vela vermelha, onde ela deixa pavio aqui para os dois lados, e você tem lá e tem uma vela verde. Olha o que a vela verde fez, uma superação de pavio na micro, tá vendo? O pavio dela na parte de baixo conseguiu superar o pavio da vela vermelha. Nós chamamos isso aqui de pressão de baixa. Eu tenho mais interesse vendedor do preço. E aí na sua próxima operação você pode buscar algum gatilho a favor da venda e colocar o lucro no bolso. Igual eu consegui mostrar para vocês aqui agora na prática, tá bom? E se for a favor da compra, mesma coisa. Vamos supor que eu tenho uma vela vermelha aqui, onde essa vela vermelha também faz a superação, né, dela na parte de cima, a superação dela na micro, tá vendo? Aqui nós temos um gatilho de pressão de alta. Eu tenho mais interesse comprador nesse setup aqui, tá bom? É como se a compra mostrasse pra gente que ela tem interesse na próxima leitura. Assim você tem uma leitura e um contexto para pegar uma compra na próxima vela e colocar o seu lucro no bolso, igual eu consegui mostrar para vocês na prática. Fechou? Bora buscar mais uma?
Bora buscar mais uma, vamos ver. Aqui a gente não tem superação nenhuma, deixa eu surfar em outros ativos para ver se eu consigo achar. Vamos ver aqui na Amazon. A Amazon sempre tem esse padrãozinho de pressão de alta e pressão de baixa. Ó, se o corpo, outra informação importante, se o corpo consegue romper, ó, o corpo dessa vela consegue romper o pavio da vela anterior. Não é superação de pavio, tá? Aqui é fluxo de vela, uma coisa diferente. Se você não assistiu esse tema, já tem um vídeo aí no canal do YouTube para que você possa assistir. Aí não tem superação de pavio, não tem nada a ver. Porque já teve rompimento. Se tem rompimento, aí não. Ó, agora sim, tá se formando, tá vendo? Olha só a pressão de alta. O pavio da vela vermelha, ó, consegue superar o pavio da vela verde. Ó a superação de pavio. Consegue ver? Aqui a gente tem um gatilho a favor da compra. Vamos esperar a finalização dessa vela. Assim a gente já pega a nossa operação e eu consigo mostrar para vocês na prática como é que tudo isso funciona e como é simples, fácil e aplicável, tá? E esse tipo de operações eu mostro todos os dias lá no meu grupo de estudos. Deixa a gente pegar essa operação e eu mostro para vocês. Para finalizar, e tá lá, ó, uma comprinha perfeita. E ela descendo um pouquinho mais aqui embaixo na liquidez que está pendente, eu posiciono mais duas taxinhas, tá bom? Vamos esperar finalizar? Aqui ó, tá perfeito, para a gente maximizar nosso lucro e ficar melhor posicionado dentro do trade. Só essas duas taxinhas já tá perfeito. Ih, eu peguei em 2 minutos. Aí eu viajei. Eu peguei em 2 minutos. Deixa eu pegar uma operação certa aqui em 1 minuto. Acabei pegando em 2 minutos. Vamos lá, mas não tem problema não. Um contexto era mostrar para vocês como é que isso ia funcionar e como isso é simples, fácil e aplicável, tá bom? E como eu estava compartilhando, esse tipo de operações, esse tipo de contexto, eu mostro todos os dias lá na minha comunidade além do gráfico, lá no grupo de estudos. Olha só como o preço eles pode ir para cima. Isso é porque você vai através da lógica do preço. Você não depende de indicador, você não depende de IA. Isso sim vai te deixar lucrativo ao longo prazo, tá bom? Se você acreditou em guru na internet, que você precisa. Olha só como o preço explodiu, cara. Eu acabei pegando em 1 minuto, né? Acabei pegando 2 minutos, ó. Mas a operação era para 1 minuto e já tá paga. E mesmo assim vai pagar. Acho muito difícil a operação voltar para lá, tá bom? Mas ó, eu mostro todos os dias na prática isso aqui lá no grupo de estudos, onde o chat fica aberto para ter meus alunos, mentorados, posso lucrar todos os dias juntamente comigo, tá bom? Lá eu mostro para eles como é que funciona a lógica do preço de verdade, o contexto gráfico sem depender de indicador, sem depender de IA, isso sim vai deixar eles lucrativos a médio e longo prazo, tá bom? Então eles compartilham as operações dele, dando win ou dando loss, com total transparência. Olha só o Leozão dando feedback pro Nilson para como ele pode ser mulher consistente. E aqui a gente não esconde. O Nilson, ele manda os loss, ele manda os wins dele, porque aqui a gente não esconde nada. Esse cara que mostra para você que ele só ganha, isso é tudo mentira, tá bom? É papo de guru na internet. Eu quero ver ele fazer operações com contexto gráfico com telas ao vivo. Isso sim te faz acreditar se o trader é consistente ou não, tá? Agora esse cara que só fica postando um pra você, ele tá metendo louco, tá te enganando e tá te manipulando. Manda ele mostrar isso aqui, ó. Tela compartilhada pelo Google Meet todos os dias para ver se ele é lucrativo de verdade. Mostrar histórico, tirar foto de histórico e entender sobre a lógica do preço. Se ele tiver de inteligência artificial ou IA, sai fora. Você tá sendo mais um lead dele, mais um enganador. Ó. E tá lá. Falei para vocês que ia pagar. Por quê? Porque o preço tem que capturar a liquidez. A gente vai pegar um nas duas operações. O preço tem que capturar a liquidez que ele deixou pendente. Tá bom? Deixa eu até finalizar isso daqui. Pra gente finalizar o videozão com chave de ouro. Mais 20 segundos. Vou deixar essa operação finalizar. E mesmo ter pegando ela no tempo errado, por conta da pressão de alta, o gatilho de alta que o preço deixou pra gente, a gente conseguiu sair mais uma lucrativa, tá bom? Então, pô, já comenta aí no videozão lógica do preço. Tô te esperando no grupo de estudos para que você possa entender a lógica do preço juntamente conosco, parar de depender de indicador, parar de depender de A e sim ser consistente da maneira certa. Fechou? Bora pra cima, tamo junto e é nóis.